Boa noite, meus irmãos amados. Alegria ver tanta gente reunido. Estamos aqui juntos, em nome de Jesus. O presbitério está aqui, é uma pena, está faltando apenas Rosival, mas estamos juntos aqui. Paz e graça para todos os irmãos. Gente, neste momento, o cenário que estamos vivendo, diante de tantas incertezas, nós temos uma certeza. A certeza é que Jesus está conosco. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é exatamente isso que nos traz tranquilidade e esperança no reino vindouro do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos aproveitar esse momento para fazer considerações, trazer algumas orientações à igreja em Itabuna, que está sob os cuidados deste presbitério. Me faço porta-voz do presbitério desta hora, depois de nos reunirmos, conversarmos sobre cada ponto que será exposto aqui. E queremos começar no primeiro ponto, dizendo aos irmãos, nesse momento em que vivemos uma mídia digital, a velocidade de informações são controvertidas, as notícias têm deixado pessoas confusas, angustiadas, gerando sofrimento psicológico, ansiedades. E nós queremos dar uma dica, uma orientação aos irmãos. Cuidado com o excesso de informações. Nós vivemos uma síndrome do pensamento acelerado. A comunicação tem acelerado o pensamento das pessoas. Muitas vezes informações sem nenhuma veracidade. E vamos nos disciplinar a postar apenas o que edifica. E nós estamos aqui, Cláudio está mais perto de mim, porque nosso espaço aqui não é tão grande. Mas quero repetir para vocês uma primeira orientação. Tenham cuidado com o excesso de postagens, de informações que recebemos de todo jeito. Vamos nos disciplinar, de fato, a postar aquilo que edifica. Quero que vocês abram a Bíblia em Efésios 4, versículo 29. Nós vamos parafrasear esse texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Nesse momento de pandemia, de grande ansiedade, de medo, de pavor, há muita informação controvertida que gera muito mais pavor e ansiedade. Quero parafrasear esse texto de Efésios 4, 29. Não saia do seu celular, não tecle nada que não seja verdadeiro, ou que você não tenha certeza da veracidade. Compartilhe conforme a necessidade, unicamente aquilo que de fato transmita graça aos que ouvem. Que traga ânimo, que traga fé,
que aproxime as pessoas de Cristo. Não poste e não propague terror. Nós não somos alarmistas, nós somos cristãos. Este é o primeiro ponto. Eu não sei se Cláudio gostaria de comentar alguma coisa neste primeiro conselho que trazemos à igreja. Eu acredito, irmãos, que a palavra diz que as boas notícias fortalecem até os ossos, né? E é muito importante que nesse momento nós venhamos promover a edificação através da palavra do Senhor, através de estar animando os irmãos, levando os irmãos a voltar o seu olhar para a soberania e grandeza do nosso Deus. Há uma divulgação exagerada somente de números negativos. Eu li uma matéria ontem que diz que o número de suicídios na Itália aumentou por conta do sensacionalismo das matérias negativas. As pessoas não estão suportando isso. Só se mostra as mortes, não se mostra as curas e o que tem acontecido de bom. Então, esse ponto que Eliseu está falando é termos cuidado na transmissão de conteúdos que sejam edificantes e que possam, de fato, trazer benefício para a Igreja do Senhor. Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 21, no versículo 9, e depois vamos ao versículo 28. E muitas pessoas perguntam o que está acontecendo, por que está acontecendo isto, qual a orientação que Jesus nos dá quando estamos diante do caos, diante de situações já previstas por Ele. Em Lucas 21, versículo 9, diz: quando ouvides de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Ele fala de guerras, de rumores de guerras. Ele fala de epidemias, de fome, de peste, por todo lado. E usa uma palavra: não vos assusteis. E não fiquem surpresos. A palavra assustar está relacionado a sofrer de medo, atemorizar, espantar, sobressaltar, abalar, alvoroçar, apavorar. Não cabe a nós, cristãos, vivermos apavorados, amedrontados, assustados. Jesus disse: não vos assusteis. Não é surpresa para nós. Já somos informados que, da ascensão à vinda do Senhor, acontecimentos terríveis viriam sobre a terra. Mas no versículo 28 de Lucas 21, para quem está chegando aí, ele diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque nossa redenção está próxima. Ele diz: exultem, fiquem alegres, pulem de alegria, demonstrem grande júbilo, porque a sua redenção está próxima. Em que nós vamos nos abater? Por que nós vamos nos assustar? A nossa redenção está próxima. Está dito que aconteceria tais coisas. Aquiete o seu coração na soberania de Deus. Deus é soberano. Ergam a cabeça,
exultem. É um tempo que nós esperamos e toda a igreja espera com grande expectativa o tempo que vamos sair daqui, que vamos sair dessa pressão infernal da carne, do pecado, do mundo sobre nós e sobre a igreja. Então esse é um segundo ponto que nós gostaríamos de destacar aqui. As orientações de Jesus. Não se assustem. Depois, exultem. Tenham grande alegria por este momento. Cada acontecimento, cada fato, cada episódio profetizado por Jesus deve nos trazer alegria, consolo e segurança na soberania de Deus. Nós estamos nesse período com isolamento social e temos orientado aos irmãos que mantenham cuidado com os idosos e com o grupo de risco. Nós suspendemos encontros caseiros, suspendemos encontro geral. Com tudo isso, irmãos, que gostaríamos de deixar claro para vocês, nada nos impede que nos encontremos em pequenos grupos para oração, para edificação, para a comunhão. Por que não? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus disse lá em Mateus 18, versículo 20, ele vai estar presente. Resguarde, é claro, as normas de segurança orientada, mas este é um momento onde a igreja pode usufruir da oração, da comunhão com o Eterno. Aproveite esse momento para desenvolver solitude. A solitude não é solidão. A solidão gera dor psicológica, sofrimento. A solitude gera prazer. Transforme tempos de isolamento em solitude. Tempo gasto com Deus, com alegria. Seja um adorador. Tenha comunhão no seu quarto. Leia bons livros. Leia a palavra de Deus. Não deixe que um sentimento de solidão, de sofrimento psicológico tome o seu coração. Neste momento, como igreja, seja um instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus para a sociedade. Vamos servir. Vamos estar atentos às necessidades ao nosso redor. A igreja sempre esteve presente em tempos de caos. Por exemplo, no tempo da varíola, da pandemia, da epidemia da varíola, a igreja atendia, acolhia enfermos que parentes abandonavam. Ela nunca recuou do seu serviço. Esteja atento às necessidades ao nosso redor. Vamos estar atentos. É uma boa oportunidade. Vamos exercer misericórdia. Vamos pregar o Evangelho. É uma oportunidade para fazer o bem, para cuidar. Inclusive, nós, como igreja, manteremos o cuidado com os nossos, mas não só com os nossos. O cuidado é o serviço da igreja. Há um texto de Provérbios 29, versículo 7, que diz: se informem das necessidades, ou seja, o justo se informa da causa dos pobres. O ímpio sequer toma conhecimento. Queremos convidar a igreja a ser útil, a exercer o seu serviço de misericórdia. Seja cuidadoso com as suas finanças nesse momento. Cláudio. Eu
gostaria, meus irmãos, dentro desse ponto que Eliseu acabou de colocar, sobre a oportunidade que o Senhor tem nos dado de, num momento como esse, pregar o Evangelho para pessoas que estão na incerteza, na dúvida, no medo, pessoas que estão angustiadas. E eu acredito que esse momento, para nós, é um momento que o Senhor está nos dando para não perdermos essa oportunidade. Eu tive uma oportunidade essa semana de falar para um senhor na minha rua, e orei por ele no meio da rua. Ele veio a mim me perguntando: rapaz, o que é que está acontecendo? E Paulo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, que nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Essa é uma grande oportunidade que nós estamos recebendo da parte de Deus. Então, meus irmãos, pregue o Evangelho. Não fiquemos com medo por causa do vírus. É claro que temos que ter prudência, temos que ter cuidado, mas devemos pregar este Evangelho, porque esse é um momento muito oportuno para isso. Então, gostaria de animar os irmãos a não perder as oportunidades. Você tem vizinhos, você tem parentes, você tem amigos, que às vezes mandam mensagens para você, pessoas que estão aflitas e desesperadas. É um momento interessante para que nós preguemos o Evangelho de Cristo Jesus, meus irmãos. Gente, quando Deus ao parar o mundo, ele acelera a igreja. O fato de Deus parar o mundo, para mim, há uma concepção clara de uma aceleração que Deus faz à igreja. Olha, nesse momento, intensifique a oração, a comunhão, a súplica, o rogo humilhado. Pensa bem, se esse povo ora, se humilha, se arrepende, Deus estende as mãos. Ele é um Deus que atende a súplica do contrito e do humilhado. Como igreja, vamos nos declinar diante do Senhor. Vamos nos ajoelhar diante dele. Vamos reconhecer a nossa miséria. Vamos fazer o papel principal de intercessão, que é o papel da igreja. Nós somos sacerdotes, nós somos intercessores. A nossa missão é interceder. Deus é soberano. Ele ouve a oração do seu povo. Ele ouve a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Pensa bem. Esse tempo, e agora gostaríamos de falar com os líderes, esse tempo, nós gostaríamos de convidar os líderes, todos os líderes na congregação, para juntos, domingo, jejuarmos pela manhã, lá na área da igreja. Vamos juntos. Vamos resguardar, usar todas as normas de segurança que pudermos, mas vamos jejuar e vamos orar, vamos interceder pelo povo de Deus, vamos nos humilhar diante do Senhor, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor ajuda. É dele que vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa ansiedade, nada ajuda. A nossa oração, a súplica, pode mudar em muito. Quero, nesse momento, queremos ajudar, né? Nós conversando, presbitério reunido, conversamos sobre muitos pontos. Nós gostaríamos de trazer alguns alvos de oração, por exemplo. É claro que nós precisamos pensar qual é o centro das nossas orações. Onde é que está o centro das nossas orações? Nós vamos orar
acovardadamente, pedindo apenas que o Senhor nos livre, nos guarde, às vezes a oração extremamente egoísta, que nós podemos produzir, que o Senhor venha e guarde a igreja, e guarde alguns, e guarde minha família. O que nós podemos orar neste momento em linha com o coração de Deus? O que nós podemos pensar em oração em linha com a mente de Deus? Eu gostaria, se você pode anotar, alguns alvos que, como igreja, podemos orar juntos no nosso quarto. Os irmãos mais idosos que estão quietinhos lá na sua casa, que são intercessores, que podem transformar esse tempo em grande solitude diante de Deus. Vamos pedir que Deus renove a graça e a intrepidez e a ousadia da sua igreja nesse momento. Esse é um momento onde uma grande intrepidez de Deus pode vir sobre a igreja. Lembram do capítulo 4 de Atos, quando a igreja está perseguida por causa de uma cura que acontece, e eles pedem ao Senhor que o Senhor lhes dê intrepidez para que continuem pregando a palavra de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos oriente como devemos agir neste momento, que nos conceda discernimento, ouvidos atentos, sensibilidade para sermos úteis. Úteis aos que estão na rua, úteis nos hospitais, como voluntários, úteis a tantos profissionais de saúde que estão servindo, que são nossos irmãos e que devem ser cobertos de oração. A igreja deve fazer o seu exercício de misericórdia, se dispondo a servir neste momento. Vamos orar para que a vontade de Deus se cumpra na sua igreja e entre as nações. Irmãos, o mundo segue um curso. Deus tem uma agenda. E nada pode mudar a agenda de Deus. Nós já sabemos qual é a agenda de Deus. E nós esperamos com expectativa essa agenda. Então, nesse momento, que Deus faça a sua vontade e que nos dê graça nesta hora. Vamos orar por uma renovação de ânimo, de alegria. Vamos orar para que o Senhor renove a nossa generosidade no repartir, para que não haja entre nós nenhum irmão passando necessidade ou fome. Nesta hora, vamos abrir as mãos, vamos repartir, vamos abrir o bolso para cuidar dos nossos e cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Busque saber isso com os diáconos, com os irmãos que servem a igreja. Busquem saber quais são as necessidades da igreja nesse momento. Abra o seu coração, manifeste generosidade nesta hora. Eu gostaria também, meus irmãos, de fazer um acréscimo aqui nesse ponto que Eliseu está falando sobre a nossa necessidade de oração. Duas coisas aqui eu gostaria de acrescentar ou adicionar isso que Eliseu está colocando aqui. A primeira coisa é que esses momentos devem ser um momento de humilhação diante de Deus e de consertar os nossos caminhos. O Senhor, quando chamou o povo de Israel algumas vezes ao arrependimento, nos momentos de calamidade, Ele chamou esse povo a consertar a sua vida, a acertar o seu caminho diante de Deus.
Nós estamos vivendo um momento da história em que a igreja está sendo tomada de muitas distrações, muitos enganos, muitas coisas que vêm tomando os filhos de Deus e levando-os à distração. Então esse é um momento de conserto. Conserto com Ele, conserto na nossa caminhada, na nossa vida de oração, na nossa vida de meditação, de relacionamento com Deus. No que tange a essa questão que foi colocada aqui sobre a generosidade, é natural que nesse momento, onde existem muitas incertezas, muita gente acaba pensando em si mesmo. Vou encher minha despensa, vou guardar meu dinheiro, e essa é uma preocupação egoísta que todos nós somos atacados por isso. Os filhos de Deus devemos ser como aqueles irmãos lá da Macedônia, que com muitos rogos pediram aos apóstolos para poderem participar das necessidades dos santos. Ontem, lá na minha casa, eu recebi um telefonema de um irmão, que ele me ligou e disse: Cláudio, eu quero ajudar, eu quero cooperar de alguma forma. E ele foi lá em casa, me entregou 2 cestas básicas e disse: Cláudio, eu não sei para quem é, mas está aí. Então, meus irmãos, essa questão de nós, nesse momento, como disse Eliseu aqui, né? Não somente interceder, orar, mas abrir o nosso bolso, abençoar, porque com certeza daqui para frente muitos irmãos estarão passando por dificuldade. Então, quando você trazer a sua oferta ao Senhor, lembre de colocar lá algo que vá abençoar o pobre, o necessitado, aqueles que vão perder seus empregos, que certamente vão perder. Então, oração, humilhação, rendição diante de Deus, serviço, né? E generosidade, eu creio que nesse momento vai ser de muita valia para a Igreja do Senhor. Irmãos, Deus não nos deixa só. Há uma palavra clara: Ele não vai nos abandonar. Podemos passar momentos difíceis, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A presença de Deus conosco nos traz paz. A sua paz excede todo o entendimento. A sua paz excede a inteligência humana. Vamos orar para que reconheçamos a grandeza de Deus, do nosso Deus, e nos mantenhamos em adoração em meio às aflições. Isto me lembra Apocalipse 15, no versículo 3 e no versículo 4. Ó Rei das nações, quem não temerá e quem não glorificará o seu nome? Este momento é um momento de reconhecermos toda a grandeza do nosso Deus e nos rendermos em adoração. Nos rendemos em reconhecimento à sua soberania. Que esta pressão nos faça mais piedosos, que nos faça persistentes na oração, mais humildes, e que o nosso amor aumente mais. Vamos orar para que o Senhor aumente a nossa alegria. Eu sei que todos nós somos sujeitos ao medo, ao pavor. E quando o medo não é proporcional ao perigo, ele se torna uma fobia. Ele pressiona a alma, ele paralisa, ele cria fugas. Irmãos, levante os seus olhos para os céus. Exultem ao Senhor. Ele está conosco. Ele é o nosso Deus. É benigno o Senhor. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. Ele é quem sara as nossas enfermidades. O Senhor é soberano sobre a sua igreja. Ele é soberano sobre o mundo. Ele governa o universo. Ele tem as estrelas nas mãos. Ele dá ordem aos ventos. Ele mede os mares com a concha das suas mãos. Não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo. Amém, Senhor.
E estes são alvos da nossa oração, que o Senhor renove a nossa fé, renove o nosso ânimo, renove o nosso gozo, renove a nossa alegria e que a igreja tenha paz. Paz em Cristo. Quero fazer algumas considerações finais desta live. Eu creio que vamos fazer deste recurso um recurso de contato com a igreja, onde cada presbítero possa trazer devocionais, palavras, ensino, onde possamos nos manter firmes no Senhor. 1 Coríntios 16, né? Vamos lá para essas considerações finais. Eu não sei se Cláudio gostaria de falar alguma coisa, ou Terto, ou Roberlândio. Se não, nós vamos para o texto de 1 Coríntios 16, 13, e a qualquer momento, qualquer um dos pastores aqui vão poder interferir, participar, trazer alguma consideração que lhe seja pertinente. No capítulo de 16 de 1 Coríntios, a palavra do Senhor é assim: Paulo, nas suas exortações finais da carta, eles vigiem, estejam firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E no versículo seguinte, ele diz: façam tudo com amor. E estes conselhos finais me chamam muita atenção. Primeiro, sejam vigilantes, previnam-se, acautelem-se, zelem, guardem, cuidem. Nós temos um inimigo que espreita-nos. Sejam vigilantes, vigiem, diz Paulo. Depois ele diz: permaneçam firmes na fé. Irmãos, esse é o momento de nos assegurar, de nos apegarmos à palavra de Deus, às verdades do Evangelho, às verdades que aprendemos, às verdades imutáveis do Evangelho. Fiquem firmes, firmes na fé. Mantenham a sã doutrina. Ele diz: portai-vos varonilmente. Eliseu, Pois não, Cláudio? posso interromper aqui mais Por favor. Gente, Eliseu está falando aqui sobre sermos firmes na fé, né? E Paulo, lá já no final da sua vida, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele fala que ele combateu um bom combate, que ele completou a carreira e guardou a fé. E hoje pela manhã eu mandei um áudio para o grupo caseiro justamente falando desse texto para animar os irmãos. Mas uma das coisas que eu acho interessante que Paulo fala ali, ele diz que combateu o bom combate e que ele guardou a fé. Mas ele diz que a coroa da justiça estava guardada para todos quantos amam a vinda do Senhor. Esse momento é o momento de nós guardarmos a nossa fé e termos o nosso coração totalmente cheio de esperança na vinda do nosso Senhor. Aqui não é a nossa morada. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos, como embaixadores de um outro reino. Que o Senhor mantenha firme a nossa fé, mas acima de tudo a consciência da nossa missão aqui. Logo, logo, meus irmãos, tudo isso aqui vai acabar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Mantenhamos a nossa fé firme nele. Amém. Permaneçam firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Portem-se de forma madura e corajosa. Esse é um convite que era feito no Velho Testamento, é a mesma palavra
no Velho Testamento em tempos de guerra. Portem-se corajosamente, portem-se de forma varonil, destemida, madura. A igreja se porta neste momento, erguendo sua cabeça, olhando para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Nos mantemos firmes, tranquilos, sossegados na soberania de Deus. Alguma dúvida da soberania de Deus? Temos alguma dúvida de que Deus rege o universo? Isso faz parte da nossa fé. Ele controla todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele tem os cabelos da nossa cabeça contados. Por que nós vamos nos apavorar? Ele tem o controle de todas as coisas. Isto nos traz descanso. Não nos faz irresponsáveis. Nos faz tranquilos, serenos. Temos serenidade, tranquilidade e paz por causa da nossa fé. O nosso Deus, quem é um Deus como o nosso? Quem é semelhante a Ele? Portanto, uma igreja que se porte com maturidade, varonilmente e corajosamente. Fortalecei-vos, Paulo diz. Fiquem, vigiem, estejam firmes, portem-se varonilmente, fortalecei-vos. Gostaria de dizer para os irmãos, exercitem-se, tornem-se resistentes, exercitem. Há exercícios espirituais, assim como há exercícios para o corpo, que você vai a uma academia, faz exercícios para fortalecer seu corpo, há exercícios que fortalecem seu espírito. Ore, jejue, adore, leia as Escrituras, tenha comunhão com os irmãos em oração. São recursos e exercícios para a nossa fé. Tenha solitude. Use o tempo a sós como um tempo com Deus. Fortalecei-vos. Leia a palavra. São exercícios para o fortalecimento da nossa fé. Todos os atos sejam feitos com amor. Nenhuma disputa, nenhuma guerra, nenhuma discussão que não seja para edificação. Nosso momento agora é de nos unirmos em paz. Nós estamos juntos. Não, ninguém vai chegar primeiro. Nós vamos chegar juntos, em amor, em comunhão uns com os outros, em paz, perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou, animando uns aos outros, encorajando uns aos outros. E se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo te perdoou, perdoe também. Esse é um momento de paz, de alegria, de firmeza, de estarmos juntos, unidos uns com os outros. Todos os nossos atos sejam feitos com amor. Que a graça de Cristo, a inefável graça de Cristo, encha os nossos corações de paz. Irmãos amados, tenham paz. Tenham paz com Deus, tenham paz em Deus. Ele é quem nos sustenta. Ele é o nosso sustento. Não importa se perdermos bens, se perdermos emprego, se perdermos dinheiro, se vamos nos empobrecer. Não importa, irmãos. A nossa pátria não é aqui. Nós vamos pôr os nossos olhos em Cristo. A nossa vida é Ele. A nossa alegria é Ele. E a nossa segurança é Ele. Os nossos atos sejam feitos com amor. Amemos-nos uns aos outros, assim como Jesus nos ensinou. Que Deus abençoe vocês. Estamos juntos. E
daremos informações nos grupos de líderes, as próximas lives devocionais que teremos com os pastores, com os irmãos, de um modo geral, que podem ajudar também, para que nos mantenhamos unidos, edificando uns aos outros e em paz. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Aleluia. É uma oportunidade que podemos orar juntos. Amém. Muito bom. Você aí, todos nós no mesmo coração, unidos de coração, unidos de alma. Vamos orar. Amém. Vamos rogar que a graça do Senhor, a inefável graça do Senhor, venha sobre sua igreja nesse momento. As trevas cobriram a terra e a iniquidade os povos, mas sobre ti o Senhor vem trazendo sua paz. A bandeira do Senhor vem sobre nós, sobre a sua igreja. Pai de amor, obrigado por tudo. Te agradecemos e louvamos ao Senhor pela sua soberania. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra. Glória Sobre os nome, céus Senhor. tu és, Senhor, absoluto. E o Senhor absolutamente reina neste universo. Amém. Glorificamos o teu nome e rogamos que o Senhor traga toda a paz à tua igreja, Sim, toda a tranquilidade aos irmãos, toda a alegria que vem Amém, da sua parte. Senhor. A mão do Senhor seja sobre o seu povo. Aleluia. O Espírito do Senhor venha sobre a sua igreja. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito Amém. seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos, e até a próxima. Amém.